Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. É sempre muito gostoso estar com você. E a gente já começa o programa agradecendo um monte de e-mail que a gente tem recebido. Eu prometo, olha, eu estou respondendo vários, prometo responder os outros, mas tem alguns e-mails que eu não consigo responder, que eu preciso do Miguel e do Vitor, ou do Miguel ou do Vitor. Mas nós vamos fazer um programa em seguida e eu vou responder todos os e-mails que a gente tem recebido, tá? Mas muito obrigado, participe, continue mandando seus e-mails, é muito gostoso receber os seus e-mails. O nosso e-mail é www.programavivamais.com.br e eu prometo que eu vou responder o mais rápido possível. Continue mandando para nós. E outro recadinho, o Miguel me disse que tinha acabado os livros do Vitor. Hoje eu fui na Semente da Saúde, Miguel, e lá ainda tem alguns, pouquinhos. Mas ainda tem. O Vitor mandou fazer uma segunda edição, né? Porque já venderam toda a primeira edição, então estão fazendo a segunda. Mas tem alguns lugares, acho que a Semente da Saúde, como já tinha adquirido alguns e deixado ali, fiquei sabendo agora, né? Que me falou. Até porque eu tenho pacientes que me pedem, eu tenho gente que manda e-mail, que não está achando para comprar, então... E outra coisa interessante para se contar, que hoje fui lá na Semente da Saúde, eles são os amores, né? Ela é muito querida, a menina sempre muito gentil comigo, ela é nutricionista também. Mas sabe que eu estava saindo ali, é um ponto engraçado, né? Porque tem a Semente da Saúde e tem o McDonald's. Aí todo mundo que saía da Semente da Saúde, tudo saradinho, magrinho, né? Aí tinha uma família saindo do McDonald's, entrando no carro, todos gordinhos. É muito engraçado, né? Ali é um lugar muito misto, né? Mas pra gente ver o que é saudável e o que não é. Então, a gente quer agradecer sempre os e-mails de vocês e nós estamos trazendo ali de novo, né? De tantos e-mails pedindo que a gente trouxesse o Dr. Miguel. Aqui está o Dr. Miguel novamente, o Dr. Miguel Silva. Ele é cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, maravilhoso cirurgião bucomaxilofacial. E ele tem doutorado em estomatologia. E a Gisela, que já veio várias vezes, também colega queridíssima, também é cirurgiã dentista. Ela é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, tem mestrado em cirurgia bucomaxilofacial e doutorado em estomatologia. Esse casal é maravilhoso. E a gente recebe muitos e-mails quando vocês vêm. Claro que a gente já falou de cirurgia, a gente já falou de enxerto, já falou de... E hoje faltava a gente falar de estomatologia. Para você que não sabe o que é, né, Miguel? Sejam bem-vindos. Os dois são casados e eu e a Ana somos irmãos. Tá? Irmãos, por favor. Pela, sei lá, centésima... Né? Não, às vezes as pessoas dizem assim, ai, que alívio que você está me dizendo que tá ele é seu irmão. irmão. Tá parecido que ele é muito porque eu já vi ele com outra. Digo, não, ele é meu irmão, fica fofoqueira de plantão, né? Ele é meu irmão. É aquele que faz teu programa contigo, é teu marido? Não, é meu irmão. Ai, que alívio que você está me dizendo isso. Isso é boa, né? Muito bem. O que é estomatologia? Bem, a estomatologia, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. A gente tem que agradecer, né? Vocês saindo do trabalho, tudo. Deixaram o Murilo lindo, maravilhoso em casa hoje. Eles têm um filhinho Ficou lindo. Com os avós hoje, pra gente poder vir aqui. Muito obrigada pelo convite, a gente se sente sempre muito honrado. Vamos mandar um beijo pro tua mãe e teu pai, eles que estão com o teu... Mãe, pai, dona Elizabeth, seu Erasmo, muito obrigada. Elizabeth, seu Erasmo, obrigado por vocês ficarem com o Murilo. Eles são os amores. Pra gente poder vir aqui hoje, então. Bem, a estomatologia, ela estuda o sistema estomatognático, ao contrário do que as pessoas acham, né? É a área do estômago, né? As pessoas acreditam, estômago é gastro, né? Então, a estomatologia estuda o sistema estomatognático. O que é isso? São as partes moles da boca, né? Todos os anexos aos dentes fazem parte do sistema estomatognático. Então, isso se resume a língua, bochecha, gengivas, lábios, né? A região perioral, glândulas salivares, né? As glândulas maiores e menores que produzem a saliva na nossa boca. Então, existe um sistema muito complexo e a estomatologia estuda as lesões presentes nessas áreas. Sabe que nessa pós-graduação que eu fiz com o Vitor, de nutriendocrinologia, tem um dos professores que ele é muito engraçado porque diz o seguinte: o profissional da saúde acaba esquecendo coisas básicas, né? Uma delas ele disse, olha, vocês vão aqui comigo, vocês vão aprender 2 aparelhos muito importantes que vocês vão para comprar e adquirir, vão gastar muito dinheiro. É um abaixador de língua
e uma fita métrica. Quer dizer, para medir assim, ó, prega e dobra e excesso de gordura e ver, né, percentual de gordura, inclusive intraabdominal, né? E examinar a boca. Ninguém mais examina nada. Então, o pessoal não examina a amígdala, não examina a língua, não examina a mucosa. E tem um monte de lesão que, de fato, que se tu examinar no início, o tratamento é muito simples, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia assim, ó, a gente como dentista, se durante os últimos tempos tu não enxergou nenhum câncer bucal, pode ter certeza que muitos te enxergaram. Está examinando Não, muitos te enxergaram. Tem alguns problemas de... Que a gente não examina, né? Alguns problemas de glândula, inclusive, né? Que tu pode fazer diagnóstico pela alteração na língua, alterações na mucosa. E, doutor Miguel, vários problemas sistêmicos que quem deveria, pelo menos, dar o diagnóstico é o cirurgião dentista. Olha, eu tenho essa experiência. A Gi já diagnosticou até câncer de glândula no menino lá na clínica. Um linfoma, né? Um linfoma. Ele foi lá porque ele estava com dor, achava que era siso. A Gi mandou ele para o médico já desconfiada e era um linfoma. Não somos nós que tratamos, mas nós diagnosticamos. E muitos problemas relacionados à saúde geral, deficiências vitamínicas, a anemia, uma delas, se manifesta muitas vezes primeiramente na boca, por uma lesão na boca. Às vezes uma língua despapilada, uma língua lisa, né, pode te indicar uma anemia. Então, o exame na boca, e que deve ser feito principalmente pelo dentista, porque é a nossa região de trabalho, muitas vezes a gente consegue diagnosticar problemas mais sérios de ordem geral. Posso fazer uma chamadinha? Então, assim, ó, se o seu dentista precisa te diagnosticar, tu também precisa ir no dentista pelo menos uma vez por ano. Claro. Né? Porque às vezes a pessoa diz assim, ai, tu vê, era na boca, não diagnostiquei, mas também fazia 5, 6 anos que não é dentista. A gente recebe muita gente, né? Fazem 6 anos que eu não vou. Não, e muitas, assim, a consulta no dentista, às vezes, tu já chega pro dentista dando o diagnóstico e o tratamento, né? A pessoa chega no dentista, eu tenho uma cárie aqui que tá doente, então eu quero restaurar. E não dá chance para o profissional te examinar e fazer o diagnóstico correto. Ou às vezes até pior, né? Doutora, eu só quero olhar esse dente aqui da frente, porque o resto estou fazendo no meu convênio. Nem olha. Não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes assim, o resto estou fazendo tudo no convênio, a senhora nem olha, só esse dente aqui da frente. Não, e aí acaba que se depois... Aí tu diz assim, não, para aí, tá incluído na consulta, deixa eu olhar o resto, vejo para ti. Não, doutora, o resto eu estou fazendo no convênio, que eu tenho convênio, eu pago... E às vezes te limita, né? Deixa o seu dentista examinar. Olha o que é importante que o Miguel e a Gi têm hoje para falar para vocês. O exame, todo dentista, é o exame que todo dentista deveria fazer. E esse paciente que chega dizendo que está com problema nesse dente, que o resto do convênio vai resolver, se ele apresentar um câncer de boca, por exemplo, mas eu fui lá na doutora Ana Paula e ela não viu, não é assim? Né? Então, tu acaba tendo responsabilidade sobre o paciente que tu atende. Então, permita que esse profissional, eu pelo menos, a minha primeira consulta tem que ser feito o exame estomatológico. Queira o paciente ou não, porque a responsabilidade daquela boca agora passa a ser minha, né? Mas, diz uma coisa, tem como examinar um dente só? Não tem, assim, na verdade, as pessoas... O cara deixa a boca fechada e mostra só um. Tem um jeito, Miguel. E às vezes eles não querem que tu olhe o resto. Tu vai botando experiência assim, doutor, eu já falei, o resto é o convênio. Só se ele tiver um dente na boca. Só se tiver um só, daí examina só examina um, senão não. O que aparece de lesão mais frequente no consultório? Bom, assim, ó, as lesões mais frequentes, assim, não são nem lesões, assim, da área de estomatologia específica, né? São lesões também que envolvem a periodontia, que são gingivites, doenças periodontais, né? Tudo começa, é o que mais frequentemente aparece no consultório dentário. E em crianças também, uma coisa que acontece com frequência, a gente detecta, são lesões císticas, nós chamamos, de glândulas menores, cistos de retenção de saliva. Porque como a criança tem uma proporção corpo-cabeça em que a cabeça é muito mais pesada e a musculatura de sustentação do pescoço não consegue equilibrar bem a cabeça, que a gente sabe que criança, aonde a cabeça pendeu, o tombo vai ser. Então recebe muita contusão, muitas batidazinhas muito pequenas na região perioral, e existe mais ou menos 150 pares de glândulas salivares menores nessa região perioral. E aí um traumazinho num ducto salivar se fecha e a glândula continua produzindo saliva.
E aquela saliva vai sair para onde? Ela não tem para onde sair. Então, consequentemente, vai acumulando a saliva e aí aparece uma vesícula, que é uma bolinha d'água, que muitas vezes o pessoal fala. Doutor, tem uma bolinha d'água que sempre aparece, eu estouro, ela volta, eu estouro, ela volta, eu estouro, ela volta, né? Então, também é uma lesão assim, muito frequente em consultório, também o mucocele. Nos adolescentes que começam com o aparelho ortodôntico, também acaba voltando... Né, por lesão, né? Por trauma, né? Exatamente. Então, no começo da infância, bastante incidente. Da adolescência, em função de tratamentos ortodônticos, começa a ficar mais incidente de novo. Tem imagem, né? Tu tem a imagem? Eu tenho uma imagem para mostrar do cistinho de do cistinho de retenção. E aí, na idade adulta, para frente, aí já não. Então, assim, tem algumas lesões mais incidentes nas diferentes faixas etárias da vida da gente, né? Então, quando você é criança, tem uma incidência um pouco maior de uma certa lesão. Na adolescência, parte para outras. Na idade adulta e senil, em outras geralmente mais graves, não? Geralmente mais graves. Esses cistos de retenção, eles têm remissão? Eles têm cura espontânea, não? Espontânea não tem, porque é muito raro ter, né? Assim, eventualmente pode até se fazer um novo trajeto, uma nova abertura para exteriorizar essa saliva, mas de praxe não, porque o rompimento da vesícula leva a uma cicatrização, de novo, do tecido. E aí um tecido fibrótico, que é um pouco mais resistente, inclusive. Então você tem o ducto original, continua obliterado, isso não foi desobliterado. Essa cicatrização sela e fecha. Fechou o canal de drenagem, volta a acumular de novo. Então, geralmente é cirúrgico com a remoção da glândula junto. Também não adianta tirar só a vesícula, tem que sair a glândula junto, causadora da vesícula, né? Qual é a complicação, Miguel, de deixar isso a longo prazo? A longo prazo. É interessante, porque às vezes as pessoas vêm muito preocupadas com câncer, né? Porque aquela orientação, inclusive, todos os anos tem o Dia Mundial do Câncer Bucal, onde se intensifica mais essas campanhas. Lesões, alterações de cor, de superfície, de tamanho, de consistência na cavidade bucal, que não desaparece até 2 semanas, deve-se procurar um profissional para que seja avaliado, né? Então, muitas vezes, isso com certeza leva muito mais do que 2 semanas, até porque ela rompe e depois ela retorna. Então, dá aquela sensação de, meu Deus, isso é uma doença ruim. Não, não é uma doença ruim. Não tem por que se transformar numa doença ruim, no caso de uma neoplasia, um carcinoma, né, um câncer. Mas a complicação ela é desconforto mesmo, porque ela pode ficar de tamanho muito grande, né? E dói, realmente fica difícil para falar, para se alimentar, a pessoa volta a morder de novo a lesão, então causa desconforto. O principal problema é desconforto. Desconforto. E desconforto que não vai desaparecer enquanto não tirar, né? Porque vai voltar sempre. É uma cirurgia super simples, né? Muito simples e muito rápida. Na verdade, é simples, é rápida, que deve ser feito por um estomatologista. Vamos já deixar bem claro, porque às vezes as pessoas estão assistindo e dizem, não, mas eu tenho um primo meu que recém se formou e eu acho que ele pode resolver isso para mim. Ai, não judiem desse primo, por favor, porque às vezes a família até força o profissional a fazer uma coisa que ele não está habilitado. Sempre a economia é a base da porcaria, né? Sempre vale a pena procurar um especialista na área. Se tem pessoas que fazem doutorado para ser estomatologista, coisa séria, né? O que eu recebo de pacientes na cirurgia plástica que o colega na residência operou. Nossa, cara, é um troço assim. Tem que fazer uma correção. Não, às vezes, bom, tem coisa que é passível de correção, tem coisa que não, né? Mas eu tinha um sobrinho que recém se formou, aí eu quis deixar ele fazer, doutor, aí deu esse problema. É sempre assim. Não, e a culpa, coitada, é sempre do profissional, como tu falou depois. Não, mas às vezes o familiar força o recém-formado a fazer uma coisa que não está habilitado, né? Mas eu já cansei de receber, Ana, assim, colegas da medicina, né? Onde um tinha começado a fazer residência, eu estava acompanhando um serviço e tal, e o outro se submeteu, quer dizer, não, eu já vi, pediu, né? Eu já vi, isso é fácil e tal, não, então vamos fazer. Pediu para tomar, quando tu olha o resultado, é de chorar. É de chorar, é de assustar. Não se deve meter de pata ganso, né? Não se mete a pata ganso nunca, não. Não, então, que a se gente não conhece, gosta, diagnostica, mas encaminhe, né? Sabe que o que a gente gosta muito de falar aqui é isso. Exatamente, encaminha para o colega que realmente tem a vivência. E você que vai se submeter é responsável. Porque se você deixa operar quem não é habilitado, então procure um especialista sempre. O que eu costumo falar muito lá na clínica, né, é que eu estou falando porque eu tinha o hábito de fazer isso também, tá? Às vezes não é maldade, é inconsciente, mas tu tem o hábito de fazer. O profissional de saúde, muitas vezes, quando pressionado, ele tem dificuldade de dizer não sei.
Né? Então, tu imagina assim, tu faz uma formação médica ou odontológica, faz mestrado, faz residência, faz doutorado, faz... Eu tinha trabalhado em alguns serviços assim, que eu achava que sabia muita medicina, então, muita coisa que quando me perguntavam, hoje eu tenho vergonha de ter falado o que eu falei, porque a gente foi, eu digo assim, ó, mas eu repeti o que eu escutei o professor falar, o que o outro escutou falar, daí tu diz assim, tá, mas onde é que está escrito? Ah, não, mas a gente sabe, não. Profissional da saúde, a gente sabe não. Doutor, onde é que está escrito? Deve estar num livro, né? A Gisela trouxe um livro ali para mostrar. Né? Deve estar num livro, deve estar em algum trabalho científico. De preferência até trabalho. São trabalhos científicos. Tu se abrir o Google Acadêmico hoje em dia, são trabalhos indexados, quer dizer, trabalhos aceitos como ciência. De repente não está no livro, vai levar um tempo para entrar no livro, mas é aceito como ciência. Então assim, não, isso aí a gente sabe. O que eu cansei de dizer de abobrinha, assim, de a gente sabe, porque, sabe, cuidado com o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento está câncer. Onde é que está escrito isso? Testosterona, que antes era um problema, tu não acha mais testosterona no mercado, porque todas as especialidades que falaram mal estão dando como protocolo de iniciação para o paciente. Né? Então, assim, ó, vamos tomar, o profissional da saúde tem que tomar mais cuidado quando fala. Né? É porque muitas vezes a gente é pressionado, caso assim, eu tenho que dar uma resposta. Isso eu aprendi com o Lair, viu, né? Que o Lair, assim, ó, o Lair, com todo aquele conhecimento que ele tem, o doutor Lair Ribeiro, quando ele não sabe, ele diz assim, eu vou pesquisar e depois te digo. Não tenho, disso eu não tenho conhecimento. É tão mais gostoso. Pô, é chique, né? Não, pô, dá uma segurança, não? Ninguém tem que saber tudo, né? Não dá uma sensação de insegurança, te dá a sensação de segurança, porque realmente a pessoa está aí preocupada e a informação vai vir verdadeira, né? E várias vezes, Ana. Hoje em dia, a nossa equipe lá é maravilhosa lá na clínica, né? Até tenho o prazer também de trabalhar com a Gi, com o Miguel lá na clínica, são maravilhosos. E são os nossos estomatologistas também. Mas assim, nós tínhamos um colega, nossa, mas olha, as primeiras vezes eu caía de pato e dizia assim, como é mesmo que se dá aquela medicação? Ele chutava, mas chutava tão chutado que tu acreditava. Aí depois da segunda, terceira patinada, daí ele podia, primeiro já não perguntar mais para ele. Às vezes não eu já ia lá. Às vezes não é maldade, viu, Ana? Não, é justamente porque a pessoa não queria dizer não sei. Às vezes ele escutou falar. Mas, Miguel, e não quer dizer não sei. Então, mais fácil dizer não sei, né? Parei, deixa eu olhar. A gente olha hoje em dia, a gente pega ali medicamento, olha rapidinho na internet, fiquei na dúvida. Porque é tanto medicação que a gente fica na dúvida, não consegue decorar tudo. Né? E se não souber, vai pesquisar. Exatamente. Eu me lembro de várias vezes a Lair chegar pro Vitor e dizer assim, Vitor, eu vou olhar e te digo depois. Passava um mês, ele chegava e dizia assim, aquilo que tu me perguntou é assim. Que legal, né? E uma pessoa com uma experiência maravilhosa de vida, né? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, já voltamos, tá? Não sai daí. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Cátia Tapia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai. Cachorro precisa de espaço, hein? Quem sabe uma bicicleta? Opa, churrasquinho com os amigos, hein? Muito bom. E aí, vai uma costela saborosa ou aquela picanha suculenta? Oi, amor. Amor, a Duda tá insistindo no cachorro de aniversário. Pensa nisso. Ai.
Amor, Oi, amor. Cachorro precisa de espaço. tomei uma decisão. Quem sabe uma bicicleta? Ué, e o churrasco? Ai, 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 ai. E agora? Essa foi por pouco. Amor, Oi, amor. tomei uma decisão. Ué, e o churrasco? Ai, 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 ai. E agora? Essa foi por pouco, hein? A vida é feita de escolhas. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro, não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Então, estamos voltando, né? E hoje nós estamos com dois profissionais maravilhosos, doutora Gisela Grande e doutor Miguel Luciano, dois profissionais maravilhosos da área da odontologia, são bucomaxilofaciais, os dois, com doutorado em estomatologia, e hoje nós estamos falando de estomatologia. Se você perdeu o primeiro bloco, volte lá, assista no www.programaevamais.com.br, esse é o endereço do nosso site. Ainda bem que o doutor Miguel falou, o Miguel Luciano, porque agora eu estou cercada de Miguéis hoje. De novo. Cheio de anjo, entre aspas. Os meus dois anjos aqui. Então, assim, ó, ele até me lembrou que eu falei, é o nosso e-mail, não é e-mail. Esse é o endereço do site. E é legal você ter o endereço do site, que é www.programaevamais.com.br, porque você pode entrar lá. Se você clicar no Assista aqui, tem os programas gravados nos últimos 5 anos. Já estamos comemorando 5 anos de programa. E estamos programando fazer uma comemoração maior ainda desses 5 anos. Vamos ver se rola esse ano. Esperando eu ficar com o cabelo todo branco, então, né? Não, tá lindíssimo. Cabelo branco em homem é charmoso, né? Nós mulheres que é muito charmoso. O pessoal vem com esse papo epilético. É charmoso. Tá bom, né? Se desse para não ter, não queria ter, né? Que história é essa? Pois é. Mas podemos voltar para a estomatologia. Mas entre lá, clique no Assista Aqui, tem o nome dos profissionais que a gente traz aqui também, estão lá no nosso site. E tem o Fale Conosco, por favor, entre em contato com a gente adora conversar com você. Mas nós estávamos falando sobre lesões muito comuns. E a Gi lembrou de mais algumas que... Na verdade, eu tinha perguntado para o Miguel o que aparecia mais frequentemente, né? Eu acho que ali está a foto que é do cisto de retenção. Né? A gente consegue entrar com a foto no ar? Olha Maurício é maravilhoso. Então, aqui a gente tem algumas demonstrações de mucocele. No caso, a gente tem uma lesão menor aqui à direita, no alto. Acompanha a setinha ali, ó. Durante a remoção, a gente aqui se revelando a vesícula, a bolinha, que é o cistinho, que é a bexiguinha, está dentro ali, por baixo da mucosa.
E aqui numa outra imagem, ela bem pronunciada, né? Bem fácil de visualização. É uma cirurgia muito simples, como a gente pode ver. Aqui que tá deve ser feita por um especialista, um estomatologista, vamos sempre lembrar isso. Bucomaxilo, um cirurgião bucomaxilo, estomatologista. Mas é bom procurar sempre o especialista na área, né? Não force o seu parente, coitado, recém-formado, a fazer uma cirurgia dessa, coitado. E aqui na imagem de baixo já é uma lesão um pouco maior, já é uma lesão de uma glândula salivar maior, de uma glândula submandibular, por exemplo, ou sublingual. No caso, uma submandibular, que é uma rânula, que também é uma obstrução da saída do ducto, só que, claro, é uma glândula com uma produção de saliva muito maior do que uma glândula salivar menor como essas apresentadas aqui. Então, o tamanho dela e a velocidade de crescimento também é bem maior. E, consequentemente, por ser embaixo da língua, o desconforto para falar, né, para deglutir, também começa a surgir mais. Será que não tem alguns dos nossos políticos aí, ou ex-políticos, cheios de glândula aí embaixo da língua? Tem alguns terríveis, né? Tem a linguinha presa. E se não tem... Mas o... Se o problema fosse só uma linguinha presa ali, o problema o resto tão maior. O problema é muito maior. Amarrado, né? Ia ser bom. Que outras lesões que aparecem na boca? Bem, a gente se programou assim para conversar sobre o que é mais comum, né? Para as pessoas até poderem se identificar assim, já tive, eu já vi e tal. Então, o que normalmente a gente vê que é uma coisa assim comum? Uma das coisas é o herpes. Tu tem a imagem? Uma das lesões é o herpes. Depois eu posso mostrar aqui no livro também. Tem no livro, né? Não, e o herpes é legal a gente falar, porque seguido me aparece paciente assim, eu tô com uma coisa, eu acho que é um dente tá inflamado, me dói o céu da boca. É importante você saber que herpes também dá dentro da boca. Porque as pessoas são acostumadas, né, com herpes só labial. Não, a gente tem inclusive na pele, né, em outras regiões que não só na boca. Como o nosso foco agora é a estomatologia, nós vamos falar do herpes que acontece na boca, mas... bem, falando dessa lesão especificamente, ela é uma lesão transmitida por um vírus, e então como eu já disse, né, se transmite via saliva, e a primeira vez que a pessoa entra em contato com esse vírus, geralmente é na infância, e quando o sistema imune, as defesas da criança estão muito baixas, essa lesão se apresenta de uma maneira que os pais não esquecem, nunca mais. Porque a criança fica cheia de lesões, de vesículas ao redor da boca, tem febre, gengivite, a gengiva sangra, ela não consegue se alimentar. Inclusive, o Miguel já teve que internar uma criança um dia para poder fazer soro, né, para poder fazer alimentação de outra maneira, de tão grave que foi. E outra coisa que eu acho que é importante a gente falar do herpes, pais e mães, se estão com herpes, fiquem longe dos bebês, porque no bebê transmite. mata. Existem casos, né? Muitos casos de falecimento de bebê por causa de herpes. A transmissão é por gotícula, né? Vamos nos lembrar que quando a gente fala, as gotículas podem ir até 2 metros. Sim, e tem um agravante ainda, Miguel, porque a natureza dos vírus é intracelular dependente, né? A questão do vírus transmissor do herpes, ele é muito resistente ainda, sabe? Então, você passou na mão, coçou, né? Lavou a mão com água e sabão, tu não tem garantia que tu eliminou o vírus da tua mão. Se coçar os olhos, tu pode inocular nos olhos, no nariz, em qualquer outra parte do corpo, desde que tenha uma escoriação ou alguma solução de continuidade. Se tiver com imunidade baixa, vai mesmo. Vai mesmo. Então, não é uma coisa simples, vou lá, passo uma aguinha na mão e está resolvido. Não, tem que lavar bem lavado a mão, porque senão transmite. Eu tinha falado que, desculpa te cortar, mas eu tinha te falado que isso é muito frequente, até que baixou uma criança, né? É muito frequente na criança e por ter imunidade, de repente, pode ser grave. Como é que se chama? O pessoal do interior não costuma chamar isso por um outro nome, não? Na verdade, assim, o nome que nós profissionais chamamos é gengivoestomatite herpética primária. Mas as pessoas chamam de cobreiro, né? Aftosa.
Isso, No interior de São Paulo, eles chamavam de aftose. Ah, é? Eu fui premiado com isso aí, por isso que eu me lembro. Tu fica sem conseguir comer mesmo. E tem a máxima que eu acho, a máxima é a tal da, me perdoem, a mijada de aranha. Mijada de aranha. Meu amigo. Tá brincando. Na verdade... Mas é terrível isso, é porque eu passei por isso aí. E as pessoas acham muitas vezes assim que o herpes, né? Então, só para a gente concluir a historinha dele. Então, ele se apresenta, a primeira vez que ele entra em contato com a pessoa, geralmente é na infância, e pode, não quer dizer que aconteça em todos os casos, né? Quando entra em contato com a pessoa, se ela estiver com o sistema imunológico ok, pode entrar, o vírus entra em contato com a pessoa e nada acontece. Ela só fica com o vírus, ela é portadora do vírus, mas não manifesta nenhuma doença. Quando ela manifesta, pela primeira vez, é esse quadro que todas as mães se lembram e que geralmente acontece em criança, que é a gengiva-estomatite herpética primária. Depois disso, depois de curado, isso vai levar em torno de 2 semanas para curar, né? E depois de curado, toda vez que a pessoa tiver uma baixa no seu sistema imune, ela pode voltar a apresentar a lesão. Só que daí ela não se apresenta mais dessa maneira tão dramática. Exacerbada, né? Aí se apresenta como vesículas, né? Inicia com uma coceirinha, quem tem vai saber, com uma coceirinha, e aquilo vai se transformando numa vesícula. Também, né? Pode ter quadro febril, e aquela ferida, depois que a vesícula rompe, vira uma feridinha. Não gera cicatriz, né? Geralmente acontece nos lábios, mas como a gente já falou, pode acontecer dentro da boca e é muito dolorido dentro da boca e em outros lugares do corpo. Tem região genital, que é muito região genital, olhos, nariz, nas mãos. É que não tem cura, né? Vírus não tem cura. Não, esse é o inconveniente do vírus. Só o controle, né? Ele fica, o herpes geralmente ele fica perto de sistema nervoso, né? Ele fica ali na fibra nervosa, né? Exatamente. Então ele fica ali em suspensão. Só aguardando o momento. Começou com uma gripezinha, baixou a imunidade, teve algum problema familiar grave e tal, ele vai se manifestar. E é importante só reforçar que a fase de transmissão do vírus não é a fase da ferida, é a fase da vesícula, da bolinha d'água. Aquela aguinha é um mar de vírus. Então, ultrapassou a fase da vesícula. Então, na fase da vesícula é o mais perigoso, não? Depois que rompeu, que já ficou a úlcera, a feridinha, não tem mais transmissão. Aí só é incomodação para quem tem, mas não tem mais transmissão. Porque depois de formar uma vez, ele sabe que a possibilidade de acontecer novamente é grande, né? Exatamente. Cada vez que a imunidade baixa. Mas tem umas outras fotos horrorosas aí, né? Eu gostaria de mostrar, eu trouxe um livro, né? Eu não sou tão moderna quanto meu marido. Mas o livro é uma coisa boa, Gisela, porque assim, mostra que tá imagens documentado, né? Exato, não é invenção. Não é invenção, né? De domínio público, aquele do palato ali é muito boa de mostrar. Aqui a gente tem, então, uma lesão herpética, tá? Intrabucal. Geralmente as que acontecem dentro da boca, a vesícula rompe muito rápido, né? Por causa do trauma da língua e dos alimentos. Né? Então aqui a gente tem o intrabucal. Aqui, é o casinho, esse é um caso bem exacerbado. Isso a gente vê o tempo todo na rua, né? O tempo todo na rua, exatamente, Miguel. O tempo todo. Assim, melhorou? Melhorou muito. Esse tipo de paciente é o paciente que devia, que eles não estão alertados, né? Usar máscara. Ou usar uma máscara, ou não chegar perto para falar. Né? Utensílios, não dividir utensílios. Não dividir utensílios. Isso é muito importante. E assim, evitar ir ao dentista no dia que estiver nessa fase de vesícula. Por favor. Porque o dentista não vai lhe atender. Por favor. Até eu já é a recomendação por causa da transmissão de proteção para os próximos pacientes. Como a eliminação é muito difícil, a morte dele de superfícies, como te falei, só passando um álcool tu não garante que tu que tu manteve a superfície descontaminada, né, Ana? Então, a recomendação chegou com lesão em vesícula, vai para casa, virou crosta, volta. Na hora da ferida é o momento que já não transmite mais. Fica feio, mas pelo menos não transmite mais, já tá ok, já dá para ir pro dentista. Já dá para dividir utensílios. Exatamente. Essas outras lesões na língua? Eram outras coisas que eu gostaria de comentar também, assim, que a gente estava falando agora há pouco tempo sobre as manifestações orais, né, bucais de outras lesões sistêmicas, doenças sistêmicas. E uma lesão que é muito comum, que a gente vê muito,
é a candidíase. Só que a candidíase, o que é? As pessoas conhecem a candidíase por sapinho, é o sapinho, né? A gente costuma dizer que o sapinho, ele acontece, ele é comum, né? Ele é aceitável se ver nos extremos da vida. Na criança, no bebê, porque ele ainda não formou o sistema imunológico, né? E no velhinho, né? Por quê? Porque ele está com o sistema imunológico começando a ficar debilitado. As defesas, né? Então, o que é a candidíase? O que é esse sapinho? Nada mais é do que um fungo que existe na boca de todo mundo e que está sob controle. A grande maioria das pessoas tem cândida, tem esse fungo na sua boca, mas ele está controlado, ele está estável, né? Ele não está numa situação de doença. Quando a gente tem uma queda no sistema imune, uma queda muito grave no nosso sistema imune, então ele se manifesta. E por que eu digo os adultos, pessoas em idade, adultos, jovens, adolescentes, essas pessoas normalmente não têm esse tipo de lesão. Se eles tiverem, se desconfia de uma lesão de ordem imunológica muito grave, como, por exemplo, a AIDS. Né? Então, assim, lá onde a gente fez doutorado, eu fiz meu doutorado na PUC, o Miguel está concluindo agora também, se atende muito paciente com lesões bucais. Que a primeira lesão é... E se diagnosticou muito caso de pacientes soropositivos por causa de um sapinho. Né? E, claro, pessoas adultas, em idade normal, e que usam próteses totais, aí tudo bem, porque aí tu tens um meio que é capaz de promover um desequilíbrio da flora bucal e aí a pessoa faz o sapinho. Mas uma pessoa com seus dentes na boca, em idade normal, adulta ou jovem, enfim, boa higiene, que tenha uma boa higiene bucal, essa pessoa não pode ter esse tipo de lesão. Se tiver, desconfia-se. Então se pede, né, uma bateria de exames de sangue para poder identificar esse tipo de lesão. Alguma coisa imunológica, né? Pode ser até uma doença que altere o sistema imune, que pode ser até uma coisa a nível de câncer, que também altera o sistema imunológico. Certeza. Né? Com certeza. Mas de qualquer jeito tem que pesquisar. Né? Sim. Exato. E também outras doenças venéreas também podem causar desenvolvimento, como sífilis, causa uma imunodepressão também, né? Então manifesta também alterações em cavidade oral. Então, quando nós vamos fazer as investigações, é obrigado a fazer uma bateria de exames sanguíneos, né? Para que ele possa descobrir isso aí. Bom, eu sei que o papo está muito bom, mas chegamos na hora do próximo intervalo de novo. Passa muito rápido. A gente já volta, não sai daí que vem mais lições legais para você tomar cuidado. Legais para quem não tem, né? Não, mas é bom saber, né? Informação. Informação. A gente já volta. Isso aí. Nossa, foi rápido esse bloco. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Vamos comprar doce. A gente tem que esperar o intervalo, filho. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais.
medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Olha, se você está nos assistindo a partir de agora, volte no programa aí, você tem como acessar no site do programa, www.programavivamais.com.br, você vai ver o programa inteiro gravado. Acho muito interessante porque, assim, hoje o foco é orientar vocês para uma coisa que deveria estar na cara, inclusive, dos profissionais de saúde, né? Foi uma das coisas que eu falei, que um dos professores meus disse que, olha, você vai ter que comprar um aparelho muito caro para examinar seus pacientes que ninguém faz, um abaixador de língua, né? E muitas vezes a gente deixa, como profissional de saúde, de examinar a boca do paciente. Que, poxa, a vida está na cara, né? E a gente pode diagnosticar lesões, como a Gisela falou, problema de avitaminose, lesões importantes, tipo lesões cancerígenas, que eu acho que é o que o Miguel vai falar agora, né? A gente não pode deixar a oportunidade, sempre estar orientando a população, né, dos riscos do câncer bucal, né, que é uma das grandes causas de morte ainda nesse país. O diagnóstico geralmente é um diagnóstico tardio, né, Miguel? E a gente sabe que o diagnóstico tardio compromete muito o resultado depois. E em alguns casos o tratamento é paliativo, quer dizer, é aguardar o fim trágico daquela vida que muitas vezes poderia ter sido evitado num diagnóstico precoce, num diagnóstico inicial, por uma visita regular ao seu dentista, né? Então, às vezes a gente vê uma vida sendo ceifada por uma questão, né, de ignorância, no sentido de não buscar uma informação com aquele medo, aquela ideia de que isso vai desaparecer daqui a pouco, ou se eu for lá o doutor vai achar coisa que não tem, ou doutor fica inventando. Quem procura acha. Quem procura acha. E é um tipo de problema, sabidamente, que quanto mais tempo se aguarda, pior é o tratamento. Eu perdi um grande amigo com câncer bucal. Os resultados, eles são assim terríveis quando o paciente deixa passar muito tempo. Eu me lembro na época da Santa Casa, isso até eu ia te perguntar, se vocês recebem no consultório, acho que no consultório normal do dentista não deve chegar caso tão adiantado, né? Não chega, exatamente, porque fica mais para aqueles hospitais escola, né? Hospital escola ou já para o especialista. Por exemplo, eu dentro da especialidade, quando eu estou trabalhando num ambulatório dentro do hospital, que é um ambulatório focado em cirurgia, por exemplo, eu recebo uma quantidade de pacientes muito maior do que eu recebo no meu consultório, por exemplo, que eu acabo detectando no consultório. Mas também é claro que é uma demanda, um público viciado, porque um público já busca já sabendo da complicação, né, que a coisa está. Mas o tratamento, né, do câncer bucal, normalmente não é o dentista quem faz o tratamento do câncer bucal, né? Quem faz é o médico, precisa-se de um médico tratamento, porque são lesões que muitas vezes a disseminação dela extrapola a cavidade oral, né? Que são os ganhos linfáticos de pescoço, pulmão e outros órgãos afins, de acordo com a característica da natureza celular daquela neoplasia, daquele câncer, né? Então, mas é importante reforçar que, mesmo não sendo o dentista o responsável pelo tratamento, isso é um acordo feito entre o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia, porém, o diagnóstico precoce é feito com quem vê boca, e quem vê boca é dentista, né? Então, o diagnóstico geralmente inicial é o dentista. Quando ele está muito avançado, que até o porteiro do prédio já consegue dar o diagnóstico, porque tem aquela lesão gigantesca vegetante saindo da boca. A gente podia mostrar essas imagens fácil, aí, né? A gente tem umas imagens de algumas lesões iniciais, outras um pouco mais avançadas. Pelo, né, tipo até de dentição do paciente, a gente vê que é um exatamente, paciente, Miguel, paciente que exatamente. Isso mais aí humilde, com poucas... Chama muita atenção, exatamente isso. Então, são pessoas de condição bucal precária
em função da não ida ao dentista regular. Mas deixa eu dizer uma coisa, não precisa ser com pouca condição financeira não, viu? Porque sabe o que acontece? Tem muita gente que tem medo de dentista. Meu marido, eu tenho muitas pacientes chiquérrimas que o marido morre de medo de dentista e não vai de jeito nenhum. E não vai de jeito nenhum. Acaba ficando assim. Exatamente. Eu me lembro de ter visto isso. Eu fiz residência Santa Casa em cirurgia geral, Miguel. E graças a Deus a minha enfermaria não era focada na cabeça e pescoço. Sim. Mas como a gente fazia parte do serviço de cirurgia geral, em algumas cirurgias de cabeça e pescoço eu entrei. Então são aquelas cirurgias assim que e pacientes com lesões enormes, né? Enormes. E cirurgias enormes. Debilitantes, né? Debilitantes, né? Que entrava todo mundo, quer dizer, entrava o cirurgião de cabeça e pescoço, entrava o plástico para cobrir o defeito e fazer um retalho. Porque pegava pacientes, mas por isso que eu falei que eu pegava pacientes mais humildes, geralmente. Né? Eu não sabia que pessoas assim de condição econômica boa deixavam ficar tão... Esse meu amigo que faleceu, ele tinha uma condição financeira diferenciada, ele era médico. Mas deixou ficar enorme ou o tipo de tumor era muito agressivo? Mia, né? que câncer de boca, né? Que câncer de boca, sabe qual é o problema? E fica aí o alerta, né? A gente acha assim, é uma lesãozinha, uma afta, um negocinho, vai passar. Se a lesão, que nem o Dr. Miguel falou, não cura em 15 dias, procure o seu dentista, primeiro procure o seu dentista, ele vai diagnosticar, vai lhe mandar para o médico. Mas assim, é importante procurar, né? Por exemplo, aquela lesão da língua ali, a menorzinha. Essa lesão da língua aqui. Tá com uma lesão ali, não dói. Exatamente, Ana. Esse é um ponto fundamental que é importante a gente em alertar. Lesão de boca. Tem que ter medo da que não dói. E aí tem uma lesãozinha que não dói, a pessoa não procura, né, Miguel? Exatamente, porque câncer não dói, afta dói, úlcera dói. Então, teve a lesão não dói, não fica acomodado em casa. 2 semanas não desapareceu, procura o seu mas dentista. Isso nem dói, né? Não Deixa dói, aí, não me incomoda, eu como, eu falo. Que eu vou atrás? Já faz alguns dias. Quando começar de uma feridinha dessa e virar uma úlcera vegetante, que é uma proliferação de tecido dessa, se ele for procurar o tratamento, provavelmente o tratamento vai ser qual, Miguel? Eliminar, se não a língua toda, a parte da língua, o bloco ósseo e dentes vai junto, assim como esvaziar toda a cadeia linfática do pescoço e olha lá se for suficiente para poder salvar a vida dessa pessoa. Olha, aquela última foto lá de baixo, a pessoa, para curar isso, olha, é a língua, é o queixo, eu vou traduzir aqui, porque eles falaram uma linguagem muito bonita, científica, mas para quem vai e parte do pescoço, quer dizer, tira tudo isso aqui, para que esperar? E isso é uma região que não tem como esconder, né? Agora... E não tem como reconstruir Você também pode se autoexaminar, né? Por melhor que seja o cirurgião plástico ou a equipe, a reconstrução é horrível. Não. O convívio social, de novo, desse paciente é muito restrito. Fica, claro. Fica muito restrito. E a Ana tocou no assunto, né, que é o autoexame. Você fala tanto de autoexame da mama, autoexamine sua boca. Exatamente. Eu acho assim, eu oriento, inclusive, meus pacientes, né, como fazer o autoexame de boca. Eu acho que seria importante a gente falar sobre isso, porque a pessoa tem que saber como é que é a sua boca normalmente. O que é o normal na boca? Então, a pessoa vendo sua boca normal todos os dias, quando ela for ver alguma coisa anormal, que não estava ali há uns dias atrás, ela vai saber que alguma coisa tem. Então, não é assim, querendo assustar, a pessoa ficar neurótica procurando problema na sua boca, mas... como existe tanta divulgação sobre o autoexame de mama, né, e com esse autoexame se consegue prevenir e tratar e salvar tantas vidas, assim eu acho que deveria haver também esse tipo de prevenção com relação à boca. A boca é uma cavidade fechada, né, uma cavidade, mas é possível a gente ver, né? Então, se olhar no espelho, olhar a parte interna do lábio superior, parte interna do lábio inferior, as 2 bochechas, a parte interna das bochechas, a língua, sobre a língua, abaixo da língua, nas bordas, nas laterais da língua, o céu da boca. Quando a gente fala o palato mole, né, a parte mais posterior do céu da boca, ela vai vibrar, então a gente consegue ver o palato mole. Abaixo da língua, o assoalho bucal, né, e lá atrás também, né, na região da orofaringe também a gente consegue avaliar. Então, assim, olhar isso normalmente, a gente ter contatos, se familiarizar com o que é normal, quando tiver algum problema a gente vai saber.
Eu tive um caso de uma paciente que não sabia o que era normal. E ela um dia olhou para sua própria boca e achou que ela estava com um problema. Ela estava vendo as papilas circunvaladas. Lá atrás na nossa boca a gente tem umas papilas bem grandes assim. E ela estava vendo isso. E ela achou que ela estivesse com uma lesão. Na verdade, foi a primeira vez que ela viu uma coisa que estava ali há muitos anos. Mas que bom, né? Então, ela viu e se preocupou, né? Mas saber o que é normal, a gente consegue evitar muito problema. Para profissional de saúde é tão fácil botar um abaixador de língua, né? Muito rápido. Eu gosto sempre de dar crédito pro que eu escuto, né? Quer dizer, assim como eu falei, doutor Léa Ribeiro, quem falou esse negócio do abaixador de língua é o doutor Ítalo Rachid, que trabalha há 30 anos com suplementação hormonal, e ele e o Laer foram os que levaram porrada inicialmente. Hoje em dia todo mundo quer suplementar todo mundo, né? É que nem a acupuntura. A acupuntura não podia fazer porque não era reconhecida. Heresia. Daí os médicos aprenderam a fazer com quem? Com um professor de artes marciais. Eu faço acupuntura desde que eu tenho 12 anos, né? Daí, de repente, como aprenderam a fazer com o professor de artes marciais? Não, o professor de artes marciais não pode mais fazer. Não pode mais fazer. Agora eu aprendi com ele, mas ele não pode mais. Né? Então, mas crédito, né? O Ítalo Rachid é que diz isso. Ele diz, olha, é um abaixador de língua. Não, e eu volto a insistir, né? Se você procurar o seu dentista, ele vai com certeza diagnosticar, né? Que o dentista vai olhar todos os dentes. Tem que olhar. Não tem como não olhar, né? Isso já é uma bruxaria, né, Miguel? Isso aqui, na verdade, já é aquela condição que a gente vem dizendo de examinar a boca, mais higiene. Ou dormir de boca aberta também, né? Mas aí dormir de boca aberta, Leandra, se você tem uma higiene boa no dia seguinte, tu ainda consegue eliminar a origem de tudo, né? Então, aqui no caso que está na tela para vocês, miíase, traduzindo, é desagradável, mas são larvas de mosca. Larvas de mosca, onde uma pessoa que não consegue fazer uma higienização, a larva deposita dormindo de boca aberta. Dormiu de boca aberta, a mosca foi lá. Literalmente é boca aberta. Bom, o cheiro disso é horroroso. Isso é insuportável, né? Isso acho que é o pior cheiro que eu já senti na minha vida foi quando me chamaram no Cristo um dia para atender uma pessoa coitada da rua, que ela tinha miíase na mão. Era pior que cheiro de cadáver da anatomia na época da faculdade. Porque a área de putrefação e decomposição é terrível. Né? Porque é daí que a larva vai se alimentar, não? Imagina a esposa desse cidadão, porque eu tô vendo um bigode ali, ô coitada. Exatamente. Não tem esposa, né? Geralmente são pacientes especiais, né? Pessoas que não têm condições de fazer a higiene bucal correta. Etilistas pesados. Pessoas que realmente, assim, zero cuidado, né? Ou quadros assim, até quadros depressivos muito severos, onde a pessoa realmente abandona a si próprio, não? Abandona a sua higiene oral, abandona a sua higiene corporal, a relação social em pessoas dessas é diminuída. Olha, mas deixa eu te dizer, esses tempos eu atendi uma paciente, mulher, casada, foi lá com o marido, e ela disse assim, olha, tu não repara, mas faz 6 meses que eu não escovo os dentes, que eu tava com esse dente meio solto aqui. Eu prometo, 6 meses sem escovar os dentes, acreditem. Gente. Ela tinha uma desculpa que ela tava cuidando do pai e da mãe, mas assim, gente, 6 meses sem escovar os dentes, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não, mas deve ser. Não é possível. 6 meses sem escovar os dentes. Fazia. Mas acho que nem criança, nem adolescente consegue um negócio desse. Miguelito fazia. Fazia porque eu tive que mandar para nossa periodontista porque não dava. Quando ela abriu, olha, era uma coisa sem explicação. Muito desagradável. Na verdade, acho que tem muita coisa aqui que a gente falou, né? Que aqueles piercings ali, vocês pegam isso tinha que chamar atenção. Vamos chamar atenção. Isso é outra porcaria também, né? E ficou num modismo, assim, entre os adolescentes, em que é bonita, bacana, não sei porque eu estou colocando, mas o meu colega tem, o outro não tem. Isso aqui são piercings onde lesão traumática pode perder a língua, não pode? De longa duração. Isso aqui... Pode fazer um câncer. Exatamente, Miguel. Porque assim, se discute câncer. Mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu não vou ter câncer. Não, você sabe que isso são... Traumatismo crônico. Exatamente. São condições genéticas também que predispõem a uma condição dessa em que os fatores externos vão potencializar isso daí, né? Sem dizer que é nojento, né, gente? Vai então, olha, isso aqui é secreção de pus, isso aqui é tecido necrotizado, então tem um cheiro desagradável, isso dói, a língua incha. Eu tive no hospital paciente que estava entrando em quadro de asfixia, perdendo a via aérea, porque a língua estava muito inchada e já não conseguia mais tirar
o piercing, porque estava enterrado, cresceu Tem que fazer demais. anestesia geral. Fazer geral e para poder fazer uma cirurgia para poder tirar um piercing, né, labial. Aqui só foi o fato de remover, ainda tem uns que botam umas bolinhas mais bonitinhas, o clube, a bandeira do clube, uma cápsulazinha. A bandeira do clube no primeiro dia, segundo dia tem tanta porcaria em que cima. ninguém consegue chegar a nada. E aí ele vai mantendo. Então, com o passar do tempo, essa irritação crônica é natural do organismo se defender contra. E aí vai sofrer um granuloma. Só deixa eu fazer uma parte, Miguel. Isso não é só na língua, tá, pessoal? O Não, pessoal que exatamente. bota no lábio... Exato. Quer dizer, a boca é uma cavidade contaminada, né? Ah, mas eu botei aqui, tá na pele. Não. E a parte interna. E a parte interna, exatamente. Um dia nós tivemos um menino que ficou um tempo lá em casa, ele se furava no banheiro e se enfiava os piercing. Não tem como uma coisa dessa... Quando a gente ia ver, ele tinha furado a boca, ele tinha furado a soma. Ele se furava, ele entrava no banheiro, se furava e botava os piercing. Gente, não façam isso. Pessoal, isso é mutilação, né? É mutilação, automutilação. A gente tem, então, e removendo um piercing desse com uma semana de remoção, dando condições adequadas ao organismo, está recuperado, né? Curada a região e sem maiores complicações. Se persistir na teimosia... pode ter problema. Vai ter problemas, com certeza. Tu sabe que eu vou ter que pedir para a Beth, pro teu pai, pra tua mãe, voltarem, porque nós temos mais muitas lesões ainda para falar, para explicar, e nosso tempo estourou. Terminamos. Então, assim, eu quero agradecer muito a Gisela e ao Dr. Miguel por estarem conosco. Obrigado por todas essas dicas, esse conhecimento de vocês, que vocês estão dividindo conosco. E convidar vocês para em breve a gente gravar outro. Ótimo. Por favor, vovô, venham cuidar do Murilo para a gente gravar mais um ou dois. Com certeza vão querer ficar com o netinho. Mas olha, o Murilo tem tá coisa tão mais lindo, gostosa, tão gostoso. Acho que não deve ter, não. Estão felizes da vida coisa lá. mais gostosa, a gente é vovô e vovó. Eu vou te dizer, a gente ama ainda mais do que a gente ama filha. Uma coisa assim, chega a doer de tanto que ama. Eu não sei por que isso é assim, mas é verdade. Sabe que a gente nota também? A gente gosta muito, desculpa os filhos, tá? A gente gosta muito mais do netinho. A gente percebe. O que a gente vai fazer? Né? A gente começa a dizer vovó. Fala vovô, vovozinho. Pronto, quer? Quanto? O que quiserem. Então, a gente agradece muito vocês estarem conosco. Um prazer muito grande. E a gente espera vocês sábado que vem. Até lá.